Mulher, veja o agir de Deus em meio à tempestade. Parte 7 da mensagem. Ouça Neuza Baldini. O sétimo exemplo que o vento, a tempestade, é um benefício. Devolve a vida ao vale de ossos secos. Nós todos conhecemos o capítulo 37 do profeta Ezequiel. Capítulo 37, versículo 1 e versículos de 7 a 10, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. O agir de Deus através do vento. Pela fé, o profeta profetizou, e Deus deu ordem que ele clamasse pelos 4 ventos. Não era um vento só, não. Precisava de muito vento para dar vida àqueles ossos que já tinham se juntado, osso com osso, já tinha nervo, já tinha carne, já tinha pele, mas faltava o principal, o espírito que veio através do vento. Este vale de ossos secos que você tem contemplado, você tem visto. Uns estão contemplando o vale de ossos secos na igreja, outros no lar, no casamento, outros, quem sabe, até em suas empresas. Mas vamos falar da parte espiritual, que é melhor. Mas virá um vento que vai dar vida, vai dar vigor, vai dar firmeza. Estes ossos vão se tornarem em vidas abençoadas, deixarão de ser ossos secos. Não será mais um vale de ossos secos, mas um vale de vidas cheias do Espírito de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! O vento serviu para acordar Jonas. A Bíblia diz no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4 e 6, que Jonas dormia um profundo sono. E Deus enviou no mar uma grande tempestade de vento. E esta tempestade acordou Jonas. E ele teve que confessar que ele era o culpado daquela tempestade. E ele foi lançado ao mar. Como todos conhecem a história de Jonas. Foi tragado por um peixe. O peixe ficou com ele 3 dias e 3 noites. Após isso aí, Deus mandou que o peixe o vomitasse na praia. E ele foi pregar em Nínive, como Deus havia mandado. Portanto, a gente reclama, lamento do vento da tempestade, está soprando. Não é diabo não, é Deus que está mandando. Existem Jonas que estão num sono tão profundo que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, envia um vento para acordá-los. E é através deste vento que Jonas vai obedecer e fazer a vontade do Todo-Poderoso. Portanto, descanse, meu irmão. Descanse, minha irmã. Este vento tem um propósito de Deus: acordar Jonas. Você crê? Então glorifique o nome do Senhor neste vendaval que você está passando. O 9º efeito do vento foi no dia de Pentecostes. Pentecostes.
O vento trouxe línguas como que de fogo. Atos 2, do versículo 1 ao versículo 4. Que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas como foi que aconteceu isso? Estavam todos reunidos. Os apóstolos cumprindo ali o que o Senhor Jesus Cristo havia falado com eles, que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos pelo poder de Deus. E ali eles permaneceram. Mas eles não esperavam que aquele acontecimento, aquele fenômeno, seria através de um forte vento. Pois a Bíblia diz que veio um vento veemente. Veemente é um vento impetuoso, um vento arrojado, um vento intenso, um vento enérgico e até um vento agitado. E foi através deste vento que desceu o Espírito Santo sobre eles, e a casa encheu, e foram vistas como línguas repartidas de fogo no meio deles. Então, quantas vezes você está passando por uma luta, por uma provação, por uma tribulação? Jó passou pela enfermidade, Davi passou pela perseguição dos seus inimigos, e tantos outros que passaram por lutas, Moisés no deserto, mas todos viram o agir de Deus em meio à tempestade. Você também vai ver, eu vou ver o agir de Deus na minha vida. A tempestade vai passar, o vento vai soprar, mas Jesus vai aquietar este vento, igual aquietou lá no mar com os seus discípulos. E às vezes nós começamos a clamar, a chorar, ficar nos pés do Senhor, e orando, e clamando, e chorando. E aí a unção de Deus vai descendo sobre nós, vai gotejando sobre a nossa cabeça, e vai nos envolvendo, e vai nos alegrando, e vai nos trazendo um renovo, uma nova unção, uma nova esperança. E quantas vezes nós somos renovados com dons espirituais, com dons de línguas, nós somos renovados ali, ou somos até batizados com o Espírito Santo. Mas é preciso que venha do céu o vento de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Entendemos que os discípulos, ao ouvirem o soar do vento, eles não imaginaram o que estava por acontecer. Portanto, não podemos precipitar com os nossos pensamentos quando alguma coisa aparentemente assustadora nos envolve. Pode ser a promessa de Deus em nossas vidas, o cumprimento da sua promessa, o batismo com o Espírito Santo, ou tantas outras promessas que Ele tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E o último exemplo do vento, tempestade no mar. O apóstolo Paulo venceu. Ele estava sendo levado para a Itália preso. Todos no navio eram 276 almas. E o vento soprou, a tempestade veio, e ele, orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele tinha visões, o anjo falava com ele, Jesus falava com ele, Deus o orientava. E ele foi vencendo aquela tempestade, orientando o capitão do navio. Mas o capitão não dava atenção a ele. O capitão não, o centurião. Ele preferia ouvir o capitão do que ouvir o apóstolo Paulo. E eu não vou ler aqui, mas diz que ele foi orientando como fazia. E o vento soprava. E o navio seguia pelo mover do vento. E eles lançavam as velas, alçavam as velas, a vela maior. Pegavam o batel, o barco pequeno, amarravam o barco, amarravam o batel. E ele dizia que aquilo não adiantava, que eles tinham que confiar que eles iam chegar do outro lado do mar.
E o vento continuou soprando. Soprava